da superação. Hoje eu estou com minha amiga, a Raquel Cunha, psicóloga, coach, e a gente vai falar de um tema muito legal, que são as causas que geram, né, o medo de falar em público. E aí, Raquel, me fale um pouquinho de você, se apresente. Oi, Dani. Boa noite. É um prazer, né, participar desse tema. Bom, eu sou psicóloga, né? Já tenho aí 7 anos de formada, também tenho a formação de coach. Então, conheço um pouco dessa realidade, né? Tenho contato com pessoas que tiveram esses sintomas, né, de medo de falar em público, tanto pessoas muito próximas a mim, como também pacientes. Então, são coisas que a gente realmente precisa estar sempre de olho, saber qual é a causa, né, o que pode estar desencadeando esse tipo de medo. Legal. Então a gente vai ter muito aprendizado hoje, porque nós acreditamos na realidade, né? Eu vou falar nós, porque quando a gente consegue entender qual é a causa raiz, o que vai ocasionar, a gente começa a ter mais clareza, quais são os passos, responder e vai ressignificando. E assim, eu quero agradecer muito a tua presença, Raquel, porque de pronto ela aceitou, isso é muito gostoso, porque além de a gente estar falando sobre um tema muito que gera muito valor, a gente vai deixar um legado. Isso não tem preço. Então, quais são assim, fala um pouquinho dessas causas, quais são os medos, o que gera. Eu queria entender um pouquinho disso. Na realidade, eu estava até falando dos bastidores que eu passei por alguns perrengues desses aí. Mas, graças a Deus, já superei, já não tem mais isso. Mas fale aí qual é a causa, né, desse medo? As causas. Então, Dani, quando a gente olha para o olhar psicológico, né, dentro da psicologia a gente encontra esse medo de falar em público como glossofobia, que glosso significa língua e fobia é o medo. E aí pode ter N causas. O que a gente precisa sempre estar atento, né, enquanto profissional, é olhar para a particularidade. Às vezes a gente acha que todo mundo que tem medo é porque passou por uma situação difícil, nem sempre foi só esse, né, o gatilho. Então a gente precisa sempre olhar para cada situação de uma forma muito específica. Uma das causas enquanto na escola, então em alguma situação, enquanto ainda é criança, passado por uma situação de vergonha. E aí, sabe quando você erra uma palavra e todos os amiguinhos começam a rir? Ou alguma coisa em casa acontece e de repente você vê todo mundo ali bagunçando, fazendo aqueles comentários, né? Então isso faz com que a criança acabe não tendo, né, aquela segurança de falar e se torna um adulto inseguro. E quando tem que falar em público, tem que falar para um monte de gente, volta todas essas sensações, essas emoções. Além disso, a gente tem algumas outras. Uma que é bem interessante também dentro ainda do período de gestação, né? Que algumas pessoas podem achar que mas não tem tanta influência. Tem. Se a mãe, né, por acaso, ela não teve uma gestação que foi desejada, acaba que a criança ela vai recebendo essa influência. E aí, quanto mais, e tem um estudo que fala sobre isso, quanto mais a criança se sente amada, se sente realmente recebida dentro daquele lar, mais ela se sente à vontade, ela cresce, né, com essa segurança. E caso ela não tenha isso, isso vai refletir. Isso não é de uma forma tão consciente, não significa que toda criança que tem alguma dificuldade é porque não foi amada enquanto era criança, né, enquanto era um bebê. Mas é uma das formas que a gente entende também que pode desencadear isso. Então, você já falou duas causas, né? A primeira que você falou que talvez, assim, ter sofrido com constrangimento, que quando você sofre, uma coisa assim que é interessante, só te cortando, tá, Raquel? É tomar muito cuidado, nós pais, tomar muito cuidado com isso, sempre estar em alerta. Porque quando a gente percebe que a criança sofreu por isso, é lógico procurar o profissional correto e estar sempre atento, porque às vezes uma brincadeira, porque a palavra tem poder. Então, às vezes, gera uma emoção, gera um sentimento, seja uma carga muito pesada para a criança, e isso vai prejudicar ele a vida, pode prejudicar a vida dele completamente toda, né? Eu vejo com meus alunos também que tem alguns que, meu Deus, que fica muito nervoso, mas isso talvez tivesse cuidado lá atrás,
não estou dizendo assim que a gente precisa ter um olhar atento mesmo como os pais mesmo, tá prestando atenção. E o outro que você falou do constrangimento e a questão realmente da gravidez, né? Que vai deixando essa É, marca na pessoa, né? isso. Além disso, existe também a questão do perfil das pessoas. A Uhum. gente acha que assim, quem é muito tímido não tem como falar em público, ou quem é muito extrovertido é uma pessoa que tem facilidade para falar em público. Isso não tem tanto a ver. O que tem realmente é quais são, né, as experiências que a pessoa teve. Então, de repente, ela já é um adulto, mas ela passou por uma situação que ela precisou falar em público. E aquilo Uhum. causou para ela, naquele momento, um estado de emoção muito forte. Então, isso acaba refletindo também. Né? Então, a gente tem essa situação do bullying lá na infância, alguma coisa Uhum. pode ter acontecido, que foi o primeiro caso que eu disse, mas já na vida adulta também tem situações que a pessoa pode ter passado e que ela evita passar novamente. Então, de repente, ela precisou fazer uma apresentação na faculdade, no trabalho, fazer apresentação de um projeto numa reunião, e aí ela não conseguiu realmente, né, se sentir à vontade para aquilo, veio todas aquelas emoções, e toda vez que ela tem essa mesma situação, ela precisa passar novamente por isso, ela acaba trazendo à tona todas essas emoções. Então, pode ser que esse seja um dos fatores também que está influenciando nesse medo. Poxa, e pior que assim, realmente, a pessoa quando ela faz adulta, quando ela sofre isso, ela vai trazendo essa carga e é prejudicado, tanto na vida profissional, na vida acadêmica, porque... E outra coisa, uma coisa que você falou muito interessante, tem pessoas que são tímidas, ou introvertidas ou extrovertidas, isso não quer dizer mesmo, as pessoas são assim. Tem pessoas que é verde, tem pessoas que é amarelo, tem todas as cores, todos os tipos, né? Todo Verdade. mundo tenta do seu jeito, mas a gente consiga realmente, porque o que eu sempre falo, eu sempre procuro, eu penso dessa forma, a partir do momento que tá te prejudicando, se você não fala muito, mas isso está te prejudicando, é hora de procurar um profissional. Se não tá, tu tá feliz do jeito que você é e tá tendo resultado positivo, ok, eu acredito muito nisso. Eu não sei se eu tô errada, mas eu vou muito nessa linha de você, se você não está sendo prejudicado, está se sentindo bem da forma que você é, nunca se reconhecer como que você é. Ah, se você é muito tímido, por que não ser tímido? Até charmoso uma pessoa tímida, não tem porquê. Mas se ela está sendo prejudicada, aí sim é hora de procurar um profissional. É bem isso mesmo. Você que tem essa experiência de ser professora, então acho que é um momento que a gente sempre ouve muito, né? Tem que fazer a apresentação de um TCC, pronto. Até a pessoa que fala pelos cotovelos acaba se sentindo assim muito, né, naquela aflição, meu Deus, e agora? Então, realmente tem momentos, depende muito. Não é preciso que todo mundo seja palestrante, mas como você está colocando, se isso está te afetando, de repente você precisa para ter uma promoção, por exemplo, no trabalho, fazer a apresentação de projetos, fazer parte de uma reunião gerencial. E aí, por conta desse medo, você não faz essas apresentações por um receio, você está sendo prejudicado. Você acaba não tendo um crescimento profissional por conta disso. Então, realmente é bem por aí. Se você não se sente à vontade, está se sentindo incomodado com isso, a ajuda de um profissional vai poder realmente te tirar um pouco esse peso de você tentar fazer tudo sozinho e aí conseguir ter uma forma de ver outros caminhos, né? E ter essa melhora. E o que você, assim, nós falamos dos três, né, deixa eu me relembrar, tá? Se eu estiver errado, tu me fala. O constrangimento, a questão pela essa carga que você não foi muito desejado na gravidez. E o outro, qual foi que você falou? Que eu esqueci? É Me na lembra? infância, né? Na infância. Alguma situação de trauma na infância, a da gestação e alguma situação já na vida adulta, né? De algum constrangimento que você pode ter passado. E aí isso Entendi. pode afetar muito essa questão, né? Do vir a ter medo de falar em público. E para essa pessoa que está hoje com porque assim, o medo de falar em público, eu estava fazendo uma pesquisa, ele supera o medo da morte. É impressionante, Exatamente. muita gente tem isso. E você falando para essa pessoa agora, tá olhando para ela, né? E fala para ela, o que você poderia falar para ela? Quais são assim as dicas ou uma frase, alguma coisa que você possa falar, uma indicação ou alguma coisa que da tua experiência como profissional que você poderia estar falando para ela?
Eu acho que a grande diferença para quando a gente vai falar com pessoas que são profissionais, Dani, é que a gente não vai só da questão do senso comum. A gente fala, você não tem que ter medo, mas tem que ter um fundamento. Então, tem estudos que falam que uma das primeiras dicas é fazer um exercício físico. Pode parecer uma coisa que está um pouco distante daquilo, mas quando você estimula o seu corpo, você libera endorfina, dopamina, acaba liberando hormônios que te ajudam a sentir bem-estar. Então, isso relaxa a tua musculatura. O que acontece muito? Alguns dos efeitos, né, de quem tá com aquele medo de falar em público. Trava, fica tenso, fica vermelho, com a boca seca. Soa. Deixa eu te contar A mão soa. Começa a gaguejar. A minha língua enrolou. Então. E aí, vai tensionando muito. E quando a pessoa pratica um exercício físico, ela tem essa rotina, né? Ela traz isso como uma rotina, ela acaba liberando sempre esses hormônios e então ela consegue sempre ter uma facilidade a mais na hora que ela precisa falar, comunicar na frente de mais pessoas. Boa, gostei. Atividade física sempre ajuda mesmo. E vai ter mais outra dica? Olha que a Raquel tá cheia. Te dica pra gente hoje. Quando a gente olha para o olhar psicológico, a gente tem duas técnicas que são utilizadas, que é de associação e dissociação. No caso do medo de falar em público, a gente usa muito a questão do dissociar. O que é isso? É como se você estivesse tendo que falar alguma coisa, mas aí é um trabalho mesmo terapêutico. A gente precisa da ajuda do profissional. Porque você vai trabalhar todas as suas emoções como se você estivesse contando a história de outra pessoa. O que acontece quando a gente está falando em público é que a gente tem aquela sensação de que está todo mundo olhando para a gente e nos julgando. E aí isso começa a mexer com as nossas emoções. Só que quando a gente trabalha essa questão de dissociar, é como se eu falasse e visse tudo aquilo como se fosse uma outra pessoa. Então, esse trabalho vai sendo feito para que a pessoa possa relatar aquilo que ela precisa, comunicar aquilo que ela precisa, mas ela não tomar para si que aquele olhar de julgamento ou que aquela situação que está ali acontecendo seja algo que está sendo ruim para ela, né? Que está sendo prejudicial para ela. E aí é preciso ter realmente um acompanhamento, que é uma técnica que é muita prática. Você precisa começar a fazer os ensaios, é uma questão mais teatral às vezes, né? Para que você possa começar a perceber que não é, a gente tem uma tendência a criar na nossa mente, né? Muitas coisas. E aí essa técnica de dissociar vai fazer com que você entenda que não. Tem situações que você consegue controlar. Se você se sentir pronto para aquilo, você vai conseguir separar exatamente o que é realmente alguma coisa que precisa ser trabalhada e alguma coisa que você consegue conduzir. Então, você vai tendo controle e consciência daquilo que você está tendo naquele momento. Então, quando começar a suar, quando começar a ver aquela sensação, você conseguir separar aquilo naquele exato momento para que você possa fazer sua apresentação. É bem mais daquela situação que a gente citou ainda há pouco, né? Não precisa a pessoa saber ser um ótimo palestrante assim, todo mundo tem que ter essa capacidade. Mas se naquele determinado momento você precisar usar essa atividade, precisar usar essa habilidade, na verdade, você vai conseguir fazer porque você vai entender exatamente, né, o que você precisa, quais são os recursos que você tem que você pode utilizar para aquela situação. É verdade. Eu na minha experiência, é mais ou menos isso. Eu tive que treinar muito. Então, assim, eu vejo cada vez mais, quanto mais você treina, aquela questão, você começa a colocar, eu uso outra linguagem, você da linguagem do coach. Você começa a criar conexões mesmo, começa a ressignificar, porque você vai vendo essas experiências e vai ressignificando. Isso é interessante porque eu falo assim, sou muito apaixonada pelos psicólogos, porque ele traz esse trabalho muito mais profundo, né? Que ele faz, e tu é coach também, tu sabes que tanto essa questão de entender a profundidade do sentimento, quais são as causas, né, as emoções, que é importante, e a questão de você, já no coach, a questão de você treinar, de ter uma meta, de você melhorar, ter uma comunicação mais assertiva. Então, poxa, um psicólogo, junto com o coach, a Raquel é coach, psicólogo, meu Deus. É tudo de boa. Então, olha, esse papo tá bem gostoso. Tem mais alguma coisa, Raquel?
para falar ainda ou já posso finalizar? Como que tá teu... Ele já está meio... A gente treinou antes, tá, pessoal? Mas o meu papo é gostoso, vai conversando. O que seria, assim, mais dentro mesmo dessa questão, a gente já trabalhou aí, que é essas causas, né? Já é uma forma de você começar a ter essa consciência e realmente trabalhar isso. Tem gente que fala assim, mas eu tenho medo de falar em público, então eu não vou falar. E aí é exatamente o que você está trazendo. E quanto mais a pessoa se priva de estar dentro daquela situação, de passar por aquilo, mas ela só sobrecarrega aquela emoção que ela está tendo de medo e acaba só reafirmando, né, aquilo que na cabeça dela está sendo É um processo, colocado. né? Que fica lá, reafirma, reafirma, é isso, é isso, é Eu isso. não consigo. Sempre vem acompanhado do pensamento, né? Do Uhum. se. Se isso acontecer, não vou conseguir. Se alguém perguntar, eu não vou lembrar. E aí ela vai realimentando sempre esse pensamento, gera o sentimento e ela volta. Então ela trava. Então, comece com pequenas coisas. Não precisa colocar, né, a pessoa na frente de um público de 2, 3, 4 mil pessoas. Mas ela pode começar a fazer alguns ensaios com pequenos grupos. Isso já vai ajudando, né? E aí, conforme ela for se sentindo mais segura, ela pode ir fazendo outras atividades. A gente precisa, aí entra muito o coach, a gente precisa sempre se desafiar. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai vendo a nossa capacidade. E aí, às vezes, é essa questão do apoio. É por isso que precisa do profissional. Às vezes, sozinho, a gente não consegue olhar isso como uma capacidade. A gente acha que é loucura e não, então é melhor nem fazer. E quando a gente vê que realmente tem um respaldo, tem um fundo ali científico, isso faz com que a gente tenha mais segurança e possa seguir adiante. É verdade. Poxa, Raquel, olha que aprendizado que nós tivemos hoje com a nossa querida Raquel. Eu quero, assim, te agradecer imensamente. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que você tenha um coração, assim, desse tamanho. E dizer, assim, que, poxa, eu estou muito, muito, muito feliz pela sua fala. Eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Tá? E eu quero que você deixe uma mensagem pro final, uma frase, alguma coisa. Eu ia falar o negócio, mas eu não vou falar não, tá? A pessoa vai ficar na dúvida, depois eu vou falar com ela em particular. E se deixar as duas que falam, falam, né? A gente vai aqui até de manhã. Mas, Anny, eu quero te agradecer mais uma vez. Quando você falou, eu nem pensei duas vezes, aceitei de prontidão realmente o convite, até por conhecer também a história, conhecer o trabalho que hoje você faz, sabendo exatamente que é assim, né? Você teve essa dificuldade antes e hoje você mostra para todo mundo que superou, né? Então, trabalhar com superação é exatamente aquilo que você poderia fazer pelas outras pessoas. Né? Então, eu acho que é um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que é um trabalho maravilhoso. Então, eu não pensei duas vezes em aceitar. E de recado, deixo para as pessoas que, assim, às vezes a gente quer fazer tudo sozinho ou a gente acredita que não precisa, naquele momento, investir muito nisso. E é interessante que a gente possa entender que passar por um processo, tanto com um psicólogo, quanto com um coach, um profissional mesmo, é importante e não é uma questão só de custo, é o preço do teu bem-estar. Quanto vale você conseguir conquistar aquilo que você quer? Quanto é que vale para você, né, ter o seu sonho realizado? Às vezes você queria fazer algo que é tão simples e você nunca conseguiu fazer porque não conseguia olhar com mais planejamento. E aí, com o apoio, com a ajuda de um profissional, você consegue conquistar aquilo. Então, olha o quanto isso é bom, né? Então, se permita, seja realmente aquela pessoa que se desafia, que acredita que pode, né? A gente tem que acreditar primeiro, né? Mas a ajuda do profissional, ela também vai fazer toda a diferença, né, para aquilo que você está querendo realizar. Verdade. Olha, fiquei emocionada. Raquel, olha, pessoal, tá vendo? Ela é muito boa. Eu vou deixar aqui o endereço dela das redes sociais, o contato. Procure, que é uma excelente profissional. E também também você não pode deixar de curtir, compartilhar, comentar, atentar o sininho, tá? Tem que estar o sininho, se inscrevam, que toda quinta-feira tem alguma coisa por aqui. Eu não vou dizer o que é, para vocês ficarem na curiosidade, que eu gosto que o povo fique curioso. Mas toda quinta-feira vai estar. Muito boa. Então tá. Então não esqueçam, tá bom? Um forte abraço para todos e muito obrigada. Tchau, tchau.